Fala galera, tudo jóia? Sou o André Santos e essa é a nossa aula de número 4 do curso de Iniciação Musical. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as propriedades do som. Na aula passada nós falamos sobre o que era o som, como o som se forma, como ele chega até nós, quais eram as diferenças entre os sons. Falamos dos sons regulares, falamos dos sons irregulares. Hoje vamos falar sobre as propriedades do som, que são características que todo som possui. O som ele tem basicamente 4 propriedades principais, que é timbre, intensidade, altura e duração. Alguns teóricos, alguns livros vão dizer que são apenas 3, outros podem dizer que são 5. Isso é normal que aconteça. Várias pessoas têm entendimentos, ideias diferentes, não existe uma verdade absoluta. Aqui vamos trabalhar de forma didática como 4 propriedades. Como vocês já estão acostumados, peguem um papel e a caneta e vamos responder algumas perguntas. A primeira, o que é altura? O que é altura na questão da propriedades do som? 1 minuto para vocês poderem responder. A segunda pergunta é, o que é duração? O que seria duração na propriedade do som? Relacionado ao som, relacionado às vibrações, às ondas sonoras. 1 minuto para poder responder. Terceira pergunta é, o que é intensidade? O que seria intensidade? Tanto na questão do resultado sonoro, como nas vibrações. Escreva aí no papel.
Quarta e última pergunta, o que é o timbre? Você já ouviu falar dessa palavra? Timbre? O que é o timbre? Bom, vamos começar pela altura. Muitas pessoas confundem o termo altura quando vai se tratar da questão da propriedade do som. Altura em música não é volume, tá bom? Não é volume sonoro, não é o volume alto e o volume baixo. Não é isso, tá bom? A altura está ligado à frequência, à velocidade das vibrações. Lembra que o som é resultado de uma vibração de algum corpo? E que essa vibração ela tem uma velocidade, ela tem uma contagem. Essa velocidade, essa frequência, ela pode ser definida, regular ou irregular. Lembram disso? Vai ter corpos, instrumentos que vão produzir uma vibração longa, com poucos ciclos por segundo. 50 Hz, 100 Hz, 120, 200. São vibrações longas. E determinadas fontes sonoras podem produzir vibrações rápidas, vibrações com muitos ciclos por segundo. 300 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 10.000 Hz e assim por diante. Quando você tem frequências baixas, frequências que são ciclos lentos, velocidades lentas, o resultado sonoro disso é sons graves. Vou dar um exemplo aqui de som graves com a clarineta. Como que seriam os sons graves da clarineta? Veja outros exemplos de instrumentos fazendo sons graves, que produzem vibrações baixas, frequências baixas, vibrações lentas. Entendido? E tem fontes sonoras que produzem frequências altas, vibrações rápidas, vários ciclos por segundo. O resultado sonoro disso são os sons agudos, né? Aquele som do pássaro, o som da voz das mulheres. Ainda dando um exemplo com a clarineta, como seriam os sons agudos da clarineta? Veja mais alguns exemplos de sons agudos, sons que estão sendo resultado de vibrações rápidas, frequências altas.
Então, quando nós referimos a altura na questão da propriedade do som, estamos nos referindo se o som ele é grave ou se ele é agudo. Se as frequências elas são rápidas ou se são devagar. São frequências altas ou frequências graves. É por isso que na divisão de vozes, você tem uma voz, que é a voz grave dos homens, né? A voz grossa, entre aspas, dos homens, que é o baixo. Por que ele tem esse nome de baixo? Porque são frequências baixas. São notas, ele emite notas que possuem vibrações com poucos ciclos, com vibrações lentas. Entendido? Então não confundem a altura na música, a altura na questão da propriedade do som, com o volume sonoro. Com se o som está sendo um volume alto ou volume baixo. Não é isso. É sim a frequência. Frequências baixas, frequências altas. Então, por exemplo, qual a diferença da nota Dó da nota Ré? É que o Ré ele é mais agudo do que o Dó. Dó, Ré. Então o Ré ele é mais alto, ele tem uma frequência mais alta. As vibrações dele são mais rápidas do que a do Dó. Qual a diferença, por exemplo, do Dó de uma primeira oitava e o Dó de uma segunda oitava? E o Dó de uma terceira oitava? É que o Dó da primeira oitava ela tem uma determinada frequência, o Dó da segunda oitava, ou seja, da outra região, ela tem o dobro dessa frequência, e o Dó da terceira oitava, da outra região, ela tem o dobro da frequência dessa da segunda oitava. Entendido? Então não quero ver vocês confundindo a altura com o volume sonoro, tá bom? A próxima propriedade que vamos entender é a duração. Talvez seja mais fácil para a gente conseguir entender, porque o nome já diz tudo. Duração provém no tempo que a vibração está sendo propagada pelo ar. O resultado disso é o tempo do som. Então, temos sons curtos e sons longos. Por exemplo, sons curtos, sons longos. Vários sons curtos, vários sons longos. Todo som, independentemente do corpo sonoro, independentemente do instrumento, da fonte sonora, tem uma duração. A próxima propriedade que vamos entender é a intensidade. A intensidade está ligada à força da vibração. O quão forte está sendo o surgimento dessa vibração. Isso vai resultar sonoramente no volume sonoro, na força do som. Aí sim é o volume musical. Por exemplo, temos sons com intensidades fracas, com forças fracas. Temos sons com as forças mais fortes. Ou sons que partem de uma força e vai aumentando, vai ficando mais forte, ou vice-versa, ficando mais fraco, como por exemplo. Repararam que o som continuou na mesma nota, ou seja, a mesma altura, mesma frequência. Foi um som longo, porém teve uma alternância na intensidade. Ele começou com um som fraco, um som baixinho, sol, e foi ficando um som forte, depois ele foi diminuindo. Isso é intensidade. E por último temos o timbre.
O timbre, algumas pessoas têm dificuldade de entender, mas vamos lá, uma explicação bem simples para todo mundo sair dessa aula sabendo exatamente o que é. Podemos pensar que o timbre é como se fosse o rosto do som. Olha só, um exemplo, vocês estão vendo aqui o meu rosto. Essa já é a nossa quarta aula, então provavelmente vocês já viram o meu rosto 3 vezes. Quando vocês acessaram aqui a quarta aula, vocês não estranharam ver no meu rosto porque já era algo conhecido, vocês já sabiam, aquele ali é o André. Porque vocês já conhecem o meu rosto, vocês já conhecem a minha identidade visual. No som também é algo parecido com isso. A partir de quando nós começamos a conhecer um som, nós conseguimos lembrá-lo que aquele som é de determinado instrumento. Porque aquele instrumento ele tem um timbre, ele tem um rosto, ele tem uma identidade. A gente pode pensar também como que o timbre é como se fosse a digital. Cada pessoa tem a sua digital. Nem irmãos gêmeos, na maioria das vezes, não têm a mesma digital. São idênticos em aparência, mas têm digitais diferentes. Cada som possui uma digital, possui algo que o representa, que consegue diferenciá-lo um do outro. Isso é o timbre. É o timbre que é o responsável também de você conseguir identificar quando sua mãe está falando e quando seu pai está falando. Você consegue identificar a voz de um homem, a voz de uma mulher. É o timbre que é o responsável de você conseguir identificar as vozes dos seus irmãos. Você saber que foi o irmão X ou o irmão Y. Também é o timbre que é o responsável de você conseguir identificar as vozes dos seus colegas de classe. Você está na escola, você pode estar de olhos fechados, você vai estar ouvindo as conversas. Se você já conhece as vozes dos seus amigos, você vai saber exatamente quem é que está falando. Quem nunca teve uma experiência da professora estar escrevendo, descosta para a turma e tem alguém fazendo bagunça e ela fala o nome da pessoa que está fazendo bagunça, mesmo ela sem ver? Porque ela conhece a voz, ela conhece o timbre, ela conhece já a identidade sonora daquela fonte sonora. É o timbre também que vai diferenciar, por exemplo, o som de uma palma e o som de batida do pé. É o timbre que diferencia uma buzina de moto e uma buzina de caminhão, que são totalmente diferentes, não sei se vocês já perceberam. É o timbre que vai diferenciar se a chuva está sendo fraca ou se a chuva está sendo forte, caso você esteja dentro da sua casa, de preferência se a casa for em telha, né, que fica mais nítido o som da chuva, você vai conseguir diferenciar se está chovendo fraco ou está chovendo forte, só pelo som. Por quê? Por causa do timbre. A chuva fraca, ela tem um timbre, ela tem uma identidade sonora, a chuva forte tem outra identidade sonora. É o timbre que é o responsável de você conseguir diferenciar até as formas de palma. Temos várias formas de palma. Palma em concha, palma selada, pingo. O timbre é o responsável também de você diferenciar o som de uma clarineta do som de uma flauta tocando a mesma nota na mesma intensidade. Repara que são diferentes os sons. É o timbre que é o responsável de caracterizar isso. Para tornar o exemplo melhor, vou tocar um trecho de uma música na flauta e na clarineta para vocês poderem ver a diferença. Vou usar as mesmas notas, as mesmas intensidades. Agora na clarineta. Conseguiram perceber a diferença? Mesmo tocando as mesmas notas, as mesmas intensidades, cada nota nas mesmas durações, ainda soa diferente, porque são instrumentos diferentes, são timbres diferentes. Agora veja mais alguns exemplos de timbres diferentes, às vezes até mesmo sendo do mesmo instrumento. O timbre também está ligado a questões individuais, características individuais. Por exemplo, existe a possibilidade
de um músico tocar um determinado instrumento. Podemos usar a clarineta mesmo como exemplo. Então o músico pode tocar uma clarineta, um outro músico tocar a mesma clarineta, o timbre vai soar diferente. Mesmo sendo o mesmo instrumento, os mesmos equipamentos, eles podem tocar a mesma música que vai soar diferente. Cada um vai conseguir um timbre um pouco diferente. Claro que um músico não vai conseguir um som de clarineta, o outro vai pegar e conseguir um som de trompete. Não tem como, não existe. Vai ser som de clarineta, mas a característica, a qualidade, questões bem sutis serão diferentes. Ou também existe a possibilidade de um músico tocar um instrumento, pegar a sua clarineta, ter um determinado timbre, e ele pegar outra clarineta, né, o mesmo músico com outro instrumento, e ter um timbre diferente. Mesmo ambos sendo clarinetas, ambos sendo de boa qualidade, pode mesmo assim soar com timbres diferentes. Então chegamos ao final da nossa aula 4, aprendemos sobre as propriedades do som, quais são as características de cada um, como diferenciá-las. É importante entendermos muito bem sobre as propriedades do som, porque todo som tem essas propriedades. Tudo aquilo que você fizer sonoramente vai ter essas propriedades incluídas, a gente precisa diferenciá-las. Na escrita musical também vai ter uma forma para escrever cada uma dessas propriedades. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre notas musicais e escala.